Vamos falar agora sobre a guerra da Ucrânia. Voltou a guerra da Ucrânia. O governo de Volodymyr Zelensky pediu novas sanções econômicas à Rússia após a morte de Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin. Quem acompanha tudo isso é o nosso correspondente Luca Bassani, ao vivo de Dnipro, região ali do Rio, que faz quase que a divisa, né, do leste-oeste ali. O Dnipro, se a Rússia passar o Dnipro, vai conquistar a Ucrânia inteira. Então essa é uma região que a Ucrânia precisa defender com unhas e dentes. Boa noite, Luca. Quais países poderiam impor novas sanções e, considerando que as sanções aplicadas até agora não deram resultado nenhum, a Rússia cresceu mais o seu PIB, 2,6% o ano passado, do que qualquer outro país europeu. E ela está mais forte economicamente do que antes. Que sanções essas poderiam surtir efeito? Ou é o Zelensky novamente falando por falar? Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Não é só o presidente Zelensky, mas são outros políticos aqui da Ucrânia que pedem sanções sobre a Rússia, principalmente a personalidades políticas russas após a morte de Alexei Navalny, que é atribuída pelos ucranianos e tantos outros líderes ocidentais na responsabilidade do Kremlin. Essa morte que até agora segue sem resposta. Inclusive, a mãe de Navalny exige poder ir ao necrotério, ver o corpo do filho e dar a ele um enterro digno, algo que não foi autorizado pelas autoridades russas até o momento. Até agora, alguns países da União Europeia se mostram favoráveis a esse novo pacote de sanções, a Alemanha, a Suécia, Holanda, mas o que esperam é que o grupo como um todo possa emitir como se fosse uma espécie de pacote conjunto, algo que será discutido ainda em Bruxelas. O fato é que a viúva de Alexei Navalny está tendo muita publicidade dentro da União Europeia, além, é claro, de sua mãe, que está sendo frequentemente entrevistada, já que pede o direito de ver o filho mais uma vez antes dele ser enterrado, além, é claro, de poder organizar um enterro digno para ele, como eu disse, ele que morreu muito jovem, com 47 anos de idade. Em relação às sanções econômicas, eu que estive na Rússia 2 vezes durante esse período de guerra, vi que elas não surtiram tanto efeito, mas apesar do crescimento positivo do PIB durante o ano 2023, perto aí de 3%, vale ressaltar que a queda foi também de 3%, 4% em 2022, então a coisa acaba compensando a outra, não é mil maravilhas. Muitos europeus, inclusive, falam que essas sanções surtiram efeitos apenas no médio e longo prazo, algo que teremos que esperar para ver, mas por enquanto a vida dos russos segue bastante tranquila, isso pude ver pessoalmente lá em múltiplas cidades quando estive o ano passado. Muito bem, Luca. Em compensação, a Alemanha, que já passou a ser a terceira maior economia do mundo, começa a sofrer um processo lento de desindustrialização em razão da crise energética. Ela está pagando muito mais caro o gás natural depois da destruição do tubo lá, do pipeline, né, do Nord Stream 1 e uma parte do Nord Stream 2, que são os gasodutos que levavam gás natural da Rússia até a Alemanha. Então já começa também, depois eu queria o seu comentário, a ter uma pressão popular em que os nacionais alemães, franceses, ingleses, começam também a ficar preocupados com a economia própria, a economia do próprio país, o que pode também comprometer essa estratégia de sanções muito rigorosas. Vamos lembrar que a Europa continua comprando gás da Rússia, só que ela compra através da Índia, a Índia compra o gás e revende, a Turquia, então isso acontece também. E você pode comentar isso, Lucas, mas já chegou uma informação agora há pouco importante, que eu queria que você pontuasse também. Os Estados Unidos vetaram mais uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Olha aí o Guilherme Mendes, que você estava falando que os Estados Unidos também, o Biden criticou Israel. Ele vetou a resolução do Conselho de Segurança da ONU para cessar fogo entre Israel e Hamas. Conta pra gente, quer dizer, o Biden faz críticas à reação de Israel. Faz críticas aos bombardeios aéreos sobre a faixa de Gaza. Chegou a congelar, ele determinou o congelamento dos ativos financeiros de 4 colonos israelenses em razão de ataques a palestinos ali na Cisjordânia. Mas, ao mesmo tempo, faz esse discurso, mas a política continua a mesma. Posso colocar, só complementar? O Felipe quer complementar. O que parece, Luca, também, não sei se essa informação é verdadeira, no Conselho de Segurança de hoje, ou de amanhã, não lembro agora, os Estados Unidos pretende propor uma resolução falando que quer o cessar-fogo também, né?
Bom, Luca, os Estados Unidos vetou o cessar-fogo. Ele vai agora voltar atrás e aprovar um cessar-fogo? E aprovado esse cessar-fogo, qual seria a consequência prática, já que Israel se recusa a cumprir esse cessar-fogo? Então, primeiro, Estados Unidos vetando o cessar-fogo. Segundo, a informação trazida pelo Felipe Monteiro da possibilidade dele apresentar uma resolução. Se você confirma isso também. E, neste caso, qual seria a consequência? Muita coisa? Olha, Capês, essa é a terceira vez que os Estados Unidos vetam uma resolução de cessar-fogo, essa que foi encabeçada no Conselho de Segurança pela Argélia, e ela pediu cessar-fogo imediato, além da liberação de todos os reféns. Algo que foi aprovado por 13 dos 15 países, teve a abstenção do Reino Unido e o veto norte-americano. Os Estados Unidos, todavia, como o Felipe falou, eles pretendem encabeçar uma nova resolução ao longo dessa semana que pretende trazer em outros termos esse cessar-fogo. Um cessar-fogo que acontecerá no momento mais propício, ou seja, seria um termo vago, não exigiria o cessar-fogo de maneira imediata, além da retomada da guerra eventualmente, não a finalização completa das hostilidades e também a liberação de todos os reféns. Nós vemos então que os Estados Unidos continuam exercendo grande poder perante o Conselho de Segurança, obviamente, assim como a China, a Rússia, o Reino Unido e a França têm o poder de veto, e ao contrário do que muitos pensavam, que a fala do presidente Lula poderia repercutir positivamente e convencer outros países a embarcar nessa cruzada, se assim podemos dizer, para fazer com que Israel parasse com os seus ataques e a população palestina tivesse uma chance, etc., nós vemos que há um caminho oposto que está sendo seguido pela política internacional. Afinal, infelizmente, o Brasil não tem tanta importância assim no aspecto das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, até mesmo nas relações entre as grandes nações, porque é um país periférico que ainda não tem, não se senta na mesma mesa que Rússia, China, Estados Unidos e União Europeia. Então, eu acredito que durante os próximos dias o presidente Biden será cobrado internamente. Essa é uma questão de interesse da política interna norte-americana, principalmente por setores mais progressistas, que vêm na postura do presidente algo falho que pode, de certa forma, acabar mudando as eleições de novembro, já que muitos indecisos poderiam nem ir votar ao ver a postura que Biden tem tomado com Israel desde o começo da guerra, algo que nós vamos ficar aqui observando, mas pode ter consequências muito grandes, como nós sempre sabemos. Os chamados neocons, neoconservadores, vão ficar com o Trump, caso ele venha a ser o candidato, de qualquer maneira. Então o Biden precisa adotar uma postura progressista. A informação trazida aqui pelo Felipe, parabenizo até o Felipe Monteiro, a informação é procedente. Agora, essa proposta trazida pelos Estados Unidos, ela seria muito menos contundente e eficaz do que a que seria votada pelo Conselho de Segurança. Ela não pode ser vista também como simplesmente uma fraude, ou seja, uma tentativa meramente diplomática de se manifestar, mas sem qualquer consequência, porque pedir para um cessar-fogo que pode ser recusado por Israel não traria uma desmoralização ainda maior para o governo Biden? Essa é a minha questão. Sim, seria uma medida que teria um caráter publicitário muito grande. Estados Unidos encabeçam pela primeira vez uma resolução de cessar-fogo na faixa de Gaza, mas de fato, pelos termos do próprio acordo serem muito vagos, isso acaba não tendo nenhuma resolução de ordem prática. Nós sabemos que os Estados Unidos defendem sempre o direito de Israel de proteger a sua soberania, e apesar de ter pedido para que o exército de Israel tivesse uma reação um pouco mais pontual, operações mais cirúrgicas, não fez nada de maneira muito efetiva para evitar com que o número de mortes civis chegasse ao patamar que chegou agora, infelizmente, um número muito grande, alguns calculam na faixa de 30 mil pessoas. Lembrando sempre que esses dados eles podem ser verdadeiros, mas podem às vezes carecer de alguma precisão, porque o Ministério da Saúde da faixa de Gaza é administrado pelo Hamas, que é um dos beligerantes dessa guerra e também tem interesse nas informações que são divulgadas pelo mundo. De maneira alguma estamos desmerecendo as vidas perdidas e as mazelas dessa guerra que tem ceifado tantos inocentes durante esse período. De qualquer maneira, o presidente Biden está muito preocupado internamente. Ele sabe que tanto a guerra aqui na Ucrânia e Rússia quanto a guerra Israel-Hamas vão ser os assuntos mais discutidos nos debates entre ele e o candidato Donald Trump, e ele carece muitas vezes dessa
desse talento na retórica e, portanto, precisa mostrar em ações enquanto ainda é presidente, ou pelo menos durante o final do primeiro mandato, para não ser colocado contra a parede diretamente por Donald Trump, que com certeza chegará preparado para essas discussões quando os debates acontecerem por volta de outubro deste ano aqui, em 2024. Na política, é melhor você ter uma decisão firme e questionável, não muito correta, do que a indecisão. Vetar o cessar-fogo é uma posição, pode ser criticado ou não. Agora, apresentar uma proposta inócua de cessar-fogo, que pode ser desatendida por Israel, será a completa desmoralização de um já desmoralizado governo Biden. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que nesse momento a gente vê que Joe Biden quer dar muitas respostas ao seu eleitorado, principalmente esse eleitorado mais progressista, indeciso, de cidades e estados que são cruciais para as eleições e que, pelo sistema americano da não obrigatoriedade do voto, podem simplesmente decidir não seguirem as urnas no próximo novembro e, portanto, fazer com que Donald Trump acaba tendo uma vantagem. Afinal, os eleitores de Trump são sempre muito decididos, comparecem às urnas, e aí os indecisos poderiam dar de bandeja a vitória de Trump nesses estados chaves, que incluem a Pensilvânia, Georgia, até mesmo Arizona, Nevada, entre tantos outros que a gente observou durante os últimos 2 ciclos eleitorais. Joe Biden segue com uma difícil missão e também aqui na Ucrânia a posição dele não segue nada fácil, já que, ao contrário do que pensa Trump, ele é favorável do envio de mais dinheiro. Volodymyr Zelensky espera esses 60 milhões de dólares, inclusive atribuiu durante entrevistas nos últimos dias, Capês, que a falta desses armamentos ou a demora na chegada dessas munições que fez com que os soldados ucranianos tivessem que abandonar a cidade de Avdiivka, no Oblast de Donetsk, uma vitória para os russos, a mais importante dos russos desde maio do ano passado, quando conquistaram Bakhmut. Ô, Lucas, só para encerrar, bem rapidamente, uma última pergunta. Eu vi em algum lugar que teria vazado uma manifestação do Barack Obama para que o Joe Biden repensasse a sua candidatura e que ele iria up em inglês, mas o F pontinho sem up em português, a campanha do Partido Democrata. Você ouviu algum rumor com relação a isso? Porque o Biden não tá legal, né? Tá confundindo François Mitterrand com Emmanuel Macron. O presidente Biden cometeu várias gafes ao longo desses 4 anos, realmente confundindo nomes de países, nomes de chefes de Estado, trazendo figuras além do túmulo de volta à vida, e realmente a gente vê que essa questão da sua capacidade cognitiva vai ser muito explorada pelo Partido Republicano, principalmente por Donald Trump, caso ele seja o candidato, ao longo da campanha eleitoral. Então, Barack Obama, que é um político mais experiente, também uma figura que fala muito bem, ele tem noção de quão difícil é concorrer 2 vezes à presidência dos Estados Unidos e também ter conseguido ganhar, ter conseguido debater à altura dos seus adversários, seja com John McCain em 2008, seja com Mitt Romney em 2012. Então, todos eles sabem que Biden não é o candidato ideal, mas talvez, caso ele não fosse o candidato, seria a primeira vez que um presidente incumbente, por questões meramente políticas, não pudesse concorrer a segunda vez. Seria um grande vexame, uma grande vergonha para o Partido Democrata, que acabou embarcando nessa. Eu acredito que ele seja, sim, o candidato, mas, obviamente, fragiliza muito a posição do Partido Democrata, que vê em Joe Biden uma figura muito fraca para continuar os próximos 4 anos à frente do país mais poderoso do mundo. Muito obrigado, Lucas Bacen. Você está perto do Rio de Dnipro, aí pertinho, na região? Bem perto. Eu já passei por lá, é um rio imenso. Inclusive, você falou no começo, Capês, que basta os russos atravessarem para dominar a Ucrânia inteira, mas atravessar um rio desse tamanho não é fácil. Por isso você está meio tranquilo aí. Então, tá bom. Boa noite e parabéns. Obrigado pela sua participação.